Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui mais uma vez para lhes trazer informações a respeito das situações que envolvem os interesses de quem está fora de Portugal, de quem está em Portugal, de quem pretende viajar e na época de pandemia, isto nos traz algumas consequências e algumas situações inusitadas. Especificamente hoje vamos falar sobre fronteiras aéreas e o que vem a ser o glorioso conceito de reunião familiar. Mas antes de entrar no assunto, queria lembrar, inscrevam-se no canal, deem o like aos nossos vídeos e marquem o sininho na página do YouTube. Para quê? Para que nada lhes escape e todos os nossos vídeos e os materiais postados no canal cheguem automaticamente até você. Vamos rodar a vinheta e retornamos ao assunto. Então, meus queridos seguidores e aqueles que pela primeira vez estão tendo contato com o nosso canal, quero agradecer muito. Lembrar, inscrevam-se, deem o like aos vídeos, marquem o sininho, porque daí todas as vezes que tiver material novo postado no canal, vocês serão avisados automaticamente. Agradecer aos que já se inscreveram e pedir àqueles que ainda não o fizeram que o façam, né? Pois isto nos ajuda com relação a trazer informações importantes para você que tem interesse em Portugal. Hoje nós vamos falar a respeito do que vem a ser a reunião familiar. Reunião familiar é aquele assunto que consta de todos os despachos, inclusive das diretivas da União Europeia, que dizem respeito à proibição, à vedação das pessoas que pretendem entrar no espaço Schengen, ou seja, entrar no espaço daqueles 28 países que compõem este grupo, não é? No decorrer desta semana, depois de muita gente perguntar, de muitas pessoas entrarem em dúvidas, e nós mesmos, né, que somos operadores do direito, nós também temos dúvidas, isto é natural, isto é do ser humano. Eu fiz 2 consultas ao CEF a respeito deste assunto. Perguntei para eles qual é a definição de conceito de reunião familiar. Veio uma resposta praticamente similar a essa que está aqui. Se alguém tiver interesse, quiser, pode me pedir depois, eu passo e-mail, não tem problema nenhum. Tá? Para vocês verem a resposta que nós recebemos. É praticamente o que está aqui. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que eles colaram daqui e mandaram a resposta no meu e-mail. Mas tudo bem, faz parte. Mas eu não me dei por satisfeito. Mandei um outro e-mail e digo, gente, não é isso que eu quero. Vocês estão aqui falando de reagrupamento familiar. Não tem nada a ver. Eu quero saber o que é reunião familiar. E, pasmem, a resposta veio dizendo que são determinados países que podem entrar e isso, aquilo, enfim, eu não me dei por satisfeito com esta resposta até o momento. Então, já que agora se tornou público, não é? Numa página que é do próprio CEF, que coloca ali o título Conceito de Reunião Familiar, eu resolvi trazer isso aqui para os senhores. Vou colocar aqui na tela e vamos fazer uma leitura do que eles entendem por ser reunião familiar. Eu discordo, mas a opinião é livre, cada um interpreta a sua maneira. Vamos lá fazer a leitura. Aqui está a página do CEF, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo para os senhores poderem acompanhar. Fronteiras aéreas, conceito de reunião familiar. Isso aqui foi publicado na página do CEF no dia 14, ok? Veja, todo este primeiro parágrafo aqui, que não viaja em voo proveniente da Europa, blá, 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 isso é tudo que está nos despachos que já são públicos e já estão mais do que conhecidos por todos que têm interesse neste assunto. No segundo parágrafo, nos termos das normas aprovadas para fazer face, blá, 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 também não tem novidade nenhuma. Isto aqui é exatamente aquela definição que nós já temos nos despachos. Diz no terceiro que, se a situação não se enquadra no parágrafo anterior, ou seja, que você seja um residente, que você tenha membros da família aqui, né, o objetivo da viagem deve ter uma função ou necessidade essencial. O que vem a ser isso? O que é uma necessidade essencial? Para mim, essencial é me reunir com a minha família. Isto é essencial para mim. Para isto ela é uma família. Para isto ela é uma célula formada por um grupo de pessoas
e pelo qual eu estou vinculado de uma ou outra forma. Então, vir visitar um membro da minha família é essencial. E aí continua, devidamente comprovada. Tá? Então, esta relação aqui, tá? Esta função ou necessidade, ela deve estar devidamente comprovada. Vamos continuar. No caso de casais, deve, em qualquer caso, tratar-se de uma relação estável e duradoura. Portanto, noivo, namorado, vocês estão fora, tá? É só para quem tem uma relação estável, portanto, uma união estável, uma união de fato, né? E duradoura. Isso não pode ser uma coisa de pouco tempo, tem que ser a longo prazo, né? Duradouro. Para o efeito, serão avaliados todos os elementos que possam demonstrar o declarado, tais como a evidência de visitas, encontros regulares, viagem em conjunto, bens, né? Documentos nominativos remetidos para o mesmo endereço, entre outros. Gente, isso aqui não é nada mais, nada menos do que aquilo que o CEF analisa quando você vai fazer reagrupamento familiar. São estes os vínculos que eles procuram, né, identificar quando você entra com um pedido de reagrupamento. E isso vai ficar mais claro aqui embaixo, no outro parágrafo. O caráter essencial da sua viagem não invalida a necessidade de cumprimento dos requisitos que a lei prevê para a admissão em território nacional, nomeadamente a necessidade de visto se a finalidade da viagem for de reagrupamento familiar. Eu vou até respirar um pouco aqui, porque... né? Veja, o caráter essencial da sua viagem não invalida a necessidade de cumprimento dos requisitos que a lei prevê para admissão em território nacional. Portanto, aqueles requisitos do parágrafo anterior são os requisitos que são admitidos, que são avaliados. Nomeadamente a necessidade de visto, se a finalidade de viagem for o reagrupamento familiar. Então, eles estão dizendo aqui para reagrupamento familiar com quem é cidadão estrangeiro e se encontra fora do país, ele necessita de um visto. Mas para que esse visto seja obtido, o cidadão familiar que reside na Europa, que reside em Portugal especificamente falando, que tem residência legal, então ele se dirige ao CEF, faz um pedido de reagrupamento familiar para cidadão que se encontra no estrangeiro, né, num país terceiro, que não é membro deste grupo de países do Schengen, e, uma vez analisado e dado parecer positivo, isto é informado ao órgão consular lá no país de origem, no caso do Brasil, e então você pode se dirigir com esta documentação ao consulado, a VFS, que é a empresa que faz a coleta do material, e depois encaminha, né, todos esses materiais para o consulado, que por final vai dizer, ok, pode entrar em Portugal. E aí quando você chega, você vai ao CEF e finalmente faz o seu cartão de residente com familiar aqui, ou, né, faz o tal reagrupamento. Agora vem uma outra coisa interessante no parágrafo seguinte. A avaliação é sempre causuística, atendendo à documentação / fundamentação apresentada no posto de fronteira, incluindo o comprovativo da relação familiar invocada e os ou outros elementos que o passageiro entenda relevantes. Veja, atendendo à documentação e fundamentação apresentada no posto de fronteira, incluindo o comprovativo da relação familiar invocada ou outros elementos que o passageiro entenda relevantes. Qual é o posto de fronteira? Posto de fronteira é aqui, quando o senhor chega em Portugal, né? Quando você está em Lisboa, em Faro, no Porto, né? Quando você bota o seu pezinho em Portugal, este é o posto de fronteira a qual eles se referem aqui. No outro parágrafo, a verificação de toda a documentação, assim como o cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 9 e os seguintes, da Lei 23 de 2007, que é a Lei de Estrangeiros e Fronteiras, né, que é a lei que determina, né, o espaço, né, que coloca as regras para que isto tudo venha a funcionar, é feita apenas no momento do controle efetivo de fronteira, termos em que não há lugar à emissão prévia de declaração que confirme ou autorize a viagem. Controle efetivo de fronteira, onde é feito? Aqui em Portugal. Não é na hora do embarque no Brasil. Portanto, senhor, quando chegar aqui, é que estes documentos vão ser avaliados. E que documentos seriam estes? Para efeitos de reagrupamento familiar.
Agora, a preocupação, quando nós falamos no tal procedimento de embarque em época de pandemia e falamos em reunião familiar, que ninguém até agora explicou, eu, pelo menos, não entendo como que isso aqui esteja claro. Para mim, me perdoem os colegas, o berreiro, a discussão, né, a divergência, ela é livre, cada um pode interpretar as coisas à sua maneira, eu interpreto assim. Para mim, isso aqui não conseguiu, até o momento, esclarecer nada. Eu vou ler a parte final. A decisão de autorizar o embarque é da exclusiva competência das companhias aéreas, que, na atual situação de pandemia, irão solicitar, no momento do embarque, o comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infecção Covid, com resultado negativo realizado nas últimas 72 horas, sem o qual não deverão autorizar o embarque. Gente, aqui temos uma outra vertente. Então quer dizer que se eu chegar lá no aeroporto com a minha certidão de casamento, dizendo que eu sou casado, o cidadão está aqui, o que eu preciso apresentar? O teste negativo do Covid? E a decisão final, então, se eu posso ou não entrar em Portugal, vai ser de quem? Do agente de fronteira aqui em Lisboa, no aeroporto. Perfeito? É isso que está aqui. Aqui eles dizem que a companhia aérea que vai decidir se você embarca ou não. E para isso eles vão pedir o quê? O teste do Covid. Eles não, pelo que está aqui, não vão exigir outro documento e nem poderiam. Não está escrito, não está especificado. Qual é a avaliação, qual é o critério, qual é o peso do reagrupamento familiar e da reunião familiar? Me perdoem, meus senhores. Querem debater o assunto? Estou livre, mas para mim, no meu modesto modo de pensar e analisar, isto aqui não está claro ainda. Por quê? Vejam bem, minha esposa reside em Portugal, tem residência legal, já vive aqui há vários anos. Eu, cidadão brasileiro, continuo lá no Brasil, tenho minhas empresas, tenho as minhas coisas, ninguém pode me obrigar a viver todos os dias junto com a minha esposa. Ela pode viver na Europa, eu posso viver no Brasil, sem problema nenhum. Não há nada que nos impeça desta forma. Agora, pelo que está aqui, bom, tenho que ter um visto para poder entrar em Portugal e a companhia aérea vai me exigir um visto de um exame negativo de Covid. Mas eu não quero vir a Portugal para residir com a minha esposa, eu quero continuar residindo no Brasil. Não me interessa a questão do reagrupamento familiar, não me interessa a questão da residência portuguesa. Eu quero continuar sendo cidadão brasileiro, única e exclusivamente. Sou feliz assim. Então, para que eu preciso do reagrupamento familiar? Eu não estou vindo a Portugal com esta finalidade. Eu não estou vindo a Portugal na busca de uma nacionalidade, de uma residência definitiva. Eu estou vindo por quê? Porque eu entrei em férias no Brasil, deleguei poderes aos meus funcionários e vou passar uma temporada em Portugal com a minha esposa. Isso é turismo? Eu sou casado, tenho prova de casamento, mas eu não quero saber de reagrupamento familiar. Eu já tenho família, mas eu não quero residir aqui. Então vejam, com todo o entendimento que possam ter, eu não vejo nenhuma clarificação, eu não vejo nenhuma definição que diga, ok, reagrupamento familiar é isto, reunião familiar é aquilo. E para reunião familiar, você precisa apresentar A, B, C, D e E documentos, ou algum critério, ou alguma justificativa, enfim, seja o que for. Mas da forma como está colocado, me perdoem mais uma vez, eu não entendo que isto seja uma coisa fácil de entender, ainda mais, né, se nós temos dificuldades. Eu pelo menos tenho dificuldade com isso aqui, não nego. Podem achar que eu não entendo nada de direito, que eu não entendo nada de Covid. Tudo bem, eu aceito. Essa é vossa opinião. Eu tenho a minha. E eu acho que isto aqui ainda não está claro depois de N decretos que já foram publicados. A diretiva da União Europeia, ela é clara quando diz quem são os familiares. Isso está lá. Portanto, não se discute quem seriam, qual é o grau de parentesco. Agora, o motivo
O motivo pelo que está aqui é o reagrupamento, mas eu não quero. Eu só quero vir aqui passar uns dias com a minha família. Eu não vou fazer turismo, não vou nem sair de casa, eu não tenho interesse em fazer isso, pronto, e daí? Qual é o impedimento? Ou seja, ou é reagrupamento ou é turismo. Então tá, então vamos criar um visto específico para reunião familiar, porque eu não quero reagrupamento e o visto tem validade de 30 dias, pronto, acabou. Se em 30 dias eu não conseguir resolver os assuntos da reunião familiar, então eu saio, vou ser obrigado a sair. E se eu não sair no prazo, eu vou tomar uma multa de 2.000 euros na saída do aeroporto. Talvez seja essa a solução, não sei. Desculpem, mas não dá para aceitar da forma como está. Aliás, também quero pedir desculpas aqui, porque o vídeo anterior que nós produzimos e que foi ao ar tinha um defeito grave de vídeo. Por isso, ele foi refeito. Tá? Não sei. Gente, espero que isso se resolva de alguma maneira, que alguém consiga, talvez, desenhar, porque sem desenhar eu não estou entendendo. E eu acho que tem muita gente que não entende o que se passa aqui. Mas é assim a vida, assim é o trabalho, assim são as coisas e nós temos que conviver com isto. Então, o que eu tenho para dizer aos senhores? Muita paciência, tá? Muita paciência nesse momento. Não adianta a gente querer derrubar as paredes com a cabeça, porque vai dar problema. Então vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Continuar mandando e-mail para o CEF, para perguntar para o CEF o que é a reunião, porque reunião e reagrupamento para mim são coisas distintas. Distintas. Eu não sou obrigado a fazer reagrupamento familiar quando eu não tenho interesse nisto. E eu não estou aqui fazendo turismo. São coisas diferentes. Mas vamos lá. Desejo a todos muito boa sorte. Agradeço a quem já se inscreveu. Quem não inscreveu, sinta-se à vontade. Nós só temos a agradecer se você se inscrever no canal, se der o like ao vídeo e também marcar o sininho. Mais uma vez eu lembro, este artiguinho, esta nota do CEF vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Desejo a todos muito boa sorte, sucesso e até a próxima, se assim Deus nos permitir.